Quem disse? Então, só para fazer uma retrospectiva aqui na nossa gravação, no nosso documentário, e daqui a mais 3 minutinhos as crianças vão estar voltando, às 10h45, a gente, retomando aqui a nossa construção, né, a construção poética da terça-feira passada, né, que foi o nosso telefone, né, o nosso telefone artesanal, né, maravilhoso, com um barbante como meio de passar o som de um para o outro. Nós fizemos vários experimentos na semana passada. O Dudu desafiou a gente o barbante tem 2 metros, então o Dudu desafiou a gente a mudar de andar, mudar de cômodo, né? Passar em volta do pé da cadeira ou da mesa um copo para escutar e falar em um e escutar no outro, para checar como é que o som se propaga, né? Como é que o som se propaga. Ele fez a gente vários desafios para pensar sobre isso. Como é que o som se propaga? Então, essa questão que o Dudu traz para a gente pensar, como é que o som se propaga, está na pauta da gente de hoje. Então, dizer desse prazer enorme de estar aqui mais uma vez com o Dudu Tsuda em pessoa. É uma honra receber mais uma vez o Dudu Tsuda aqui conosco, receber a Gisela, né? Receber Jefferson, receber as pessoas que acompanham e desenvolvem com a gente um trabalho de parceria importantíssimo na construção desse lugar que é o lugar do trabalho coletivo, o lugar da reflexão, o lugar do pensamento, né? Então, nós que somos escola pública, né? Nós somos uma escola pública de responsabilidade social, escola municipal de ensino fundamental, desembargadora Amorim Lima. Estamos aqui na tutoria da Ana Cecília, que é uma tutoria de 5º ano e de 4º ano do ensino fundamental, do interdisciplinar, do ciclo interdisciplinar do ensino fundamental. Então, é com muita alegria que a gente recebe, mais uma vez, a Casa Galeria Auroras, nós que temos o projeto de tutoria Casas para que te quero. Então, a Casa Galeria Auroras foi um dos lugares que a gente foi presencialmente em 2019, na grande exposição Transformers, né? E ano passado nós fomos numa outra grande exposição do Acauã e o Fantasma de forma virtual, né? Com a Nicole e com o Zé Bezerra, os 2 artistas que estavam naquele momento lá fazendo a exposição. E a gente hoje, na semana passada e hoje, estamos de novo na Casa Galeria Auroras, com a perspectiva da exposição Paisagem Sonora, né? E começamos na semana passada e hoje estamos na segunda parte dessa caminhada. Então, fiquem à vontade, bem-vinda, Gisele, bem-vindo, Dudu, bem-vindos nossos companheiros que estão na tradução simultânea para Libras, Jefferson, nossos companheiros que estão aqui conosco, crianças, Silvia, estamos aqui a postos para dar continuidade à nossa aventura de hoje, aventura Paisagem Sonora. Obrigada, Ana. É um prazer enorme estar com vocês de novo. A Amorim Lima, assim, tem uma história já junto com a Auroras, né? E a gente fica muito feliz de estar junto aqui com o Dudu Tsuda para dar continuidade àquilo que a gente já iniciou 2 semanas atrás, né?
Então, eu não vou tomar muito do tempo, já vou passar para você, Dudu. Obrigada, viu? Obrigada também pelos tradutores em língua que estão aqui conosco. Bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite da Gisela e da Ana Cecília. E essa generosidade de me receber aqui com alunos tão gostosos de conversar. Muito obrigado também ao pessoal, ao Jefferson, que está fazendo a tradução de Libras. E vamos lá, então, começar. Acho que a gente pode, de repente, começar retomando um pouco o que a gente conversou na semana passada. E a gente falou bastante sobre, para além do experimento que a gente fez com os copinhos, que a Ana Cecília lembrou bem e pontuou bem, né, sobre essa questão que a gente tangibilizou um pouco, né, trouxe, a partir da experiência com o objeto, conseguiu ficar um pouco mais claro como o som se propaga e quais são as características do som em ambientes, por exemplo, diversos. Né? A gente falou sobre o meio sólido e o meio gasoso. Né? Então, quando a gente está mexendo com esse copinho, o que a gente conversou e que ficou interessante na nossa conversa é de pensar que quando a gente fala dentro do copinho, para sair o som no outro copinho, a nossa voz, ela vibra o copo, que é uma estrutura sólida, né? Essa estrutura sólida, por sua vez, vai vibrar a cordinha e essa vibração vai atravessar a corda inteira e vai vibrar o outro copinho, e esse copinho vai vibrar o ar que está dentro, e aí por isso você vai escutar a sua voz, né? A gente falou também, tem essa questão, a gente vai retomar isso aí. A gente falou também sobre os tipos diferentes de escuta que a gente tem em relação a um som qualquer, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, a Gisele mandou um monte de sons que vocês escutaram aqui. Então, panela no fogão, miado da gata dotada, carrinho de compra saindo da escada rolante, ônibus na rua, aspirador de pó, pisando na escada, som de videogame, latido de cachorro, tem vários, né, de sons que vocês enviaram para mim, que vocês descreveram. E também a gente conversou bastante sobre a forma como a gente escuta esses sons, né? Então, tem esses sons que vocês me mostraram, mas também quando a gente está ouvindo um som, a gente, por exemplo, a gente falou que a gente pode ouvir um som e saber de onde ele vem, que é uma coisa. Né? A gente pode ouvir o som, identificá-lo, mas não saber de onde ele vem. Né? Então, por exemplo, tem alguém que escreveu aqui carrinho de compra saindo da escada rolante. Geralmente a pessoa está vendo esse som, né? Agora, se a gente gravar esse som e ouvir esse som, a gente pode falar, bom, é um carrinho de compra saindo, mas de repente não é, né? De repente não é, porque você não está vendo o carrinho de compra e o saindo da escada rolante, mas você pode simular esse som, né? A gente falou sobre isso também, né? Então, por exemplo, a gente pode, eu posso fazer assim, ó. Na mesa, né? Aí vocês estão ouvindo. E aí cada um pode achar esse som de como achar que pode imaginar o que seria esse som, do que é feito esse som, né? Do que tipo de material esse som ele poderia ser, como é que ele poderia ser realizado, ou que tipo de material emite esse som, né? E eventualmente também a gente falou que para além desses atributos de saber de onde vem o som, né, e ter certeza do que ele é, a gente identificar aspectos específicos daquele som. Por exemplo, estou fazendo aqui, ó. Eu tô batendo meus dedos na madeira aqui, né? Mas eu posso também fazer esse mesmo tipo de som em outros objetos, em outros materiais diferentes. Só que vocês não vendo o que eu estou fazendo, fica difícil identificar que material que é. E, eventualmente, por exemplo, se tem uma cena de cinema que tem alguém mexendo no dedo, assim,
né, fazendo assim, numa mesa, eu posso Dudu, fazendo isso num Dudu, caderno. Dudu, Oi. só um minutinho, nós estamos recebendo aqui 2 tutorandos de Portugal, que é diretamente de Portugal, o Lucas e o Felipe acabaram de ir para Portugal. Olha lá, o Douglas, eles estão lá em Aveiro. Oi, Lucas! Oi, Felipe! Queridos! Coração pulsante, que alegria! Olha lá, o Lucas e o Felipe, diretamente de Portugal. Eles acabaram de ir para lá. Lucas e Felipe, bem-vindos aqui à nossa roda da tutoria. Olha lá, Gisela Donski, que vocês conhecem tão bem, lá do Casa Galeria Auroras, a Silvinha, todos os nossos amigos da tutoria. E o... Que alegria, que saudade, que saudade de vocês. Que bom que vocês vieram, aqui para a roda diretamente de Portugal. E nós estamos, Felipe e Lucas, com o Dudu Tsuda, falando sobre som, ok? Bem-vindos. Vocês escutaram algum som aí que vocês gostariam de incluir na nossa lista de sons, Felipe e Lucas? O que vocês ouviram de diferente? Nada? É um bicho que tem... algumas coisas. Javapor. Eu só ouvi o som de um Javaporco. Não entendi. Tá ruim o som? Não, tá bom, Douglas. Oi, querido. Beijo grande, bem-vindo. Qual foi o som? Eu não entendi. Vamos colocar aqui no chat também. Qual foi o som, Lucas e Felipe? De um Javaporco. É uma mistura de porco com javali. Fala. É uma mistura de um porco com javali. Um corpo! O Javaporco. O que é Javaporco? Não, uma mistura de javali com porco doméstico. Mistura de javali com porco. Esse som que vocês ouviram aí em Portugal? Fala assim. Sim. Que ótimo! Você viu, Tsuda? Você viu, Dudu? Javaporco. Eu adorei. Mistura de javali com porco doméstico. Que beleza de som! Vamos incluir aqui na nossa coleção, tá bom, queridos? Javaporco. Oi, Clóvis. Bem-vindo, querido. Bom dia. Então, vamos lá. Queridos, vamos continuar. Dudu estava fazendo um som com os dedos quando vocês chegaram. Felipe e Lucas. Vamos lá, Dudu. Obrigada. Desculpa a interrupção, mas a gente tinha que fazer esse brinde a Portugal, né? E esse brinde aos nossos tutorandos. Agora, nossa tutoria também está não só na Colômbia, mas também em Portugal e também na República da China, em Taipei, na Ilha Formosa. Então, na verdade, a nossa tutoria fez um triângulo no mundo. Colômbia, China, Taipei, Formosa e agora Europa. Nossa tutoria está em todos esses lugares ao mesmo tempo. Uma alegria, uma vibração, uma emoção enorme. Vamos lá, Dudu, fique à vontade aí de Campos do Jordão. O Dudu está em Campos do Jordão, que nem o Nicolas, em Campos do Jordão. Então, pega daí, Dudu, à vontade. Obrigado, Ana. E prazer, Douglas. Que legal que vocês têm em Portugal. Eu conheço Portugal. Eu fui casado com uma portuguesa, eu fui muitas vezes para aí. É um país maravilhoso. Muito gostoso, né? Eu conheci bastante Portugal, assim, bastante. Prazer tê-los aí. Então, a gente estava falando sobre... Vocês estão em Lisboa? Oi? Você perguntou de Lisboa. Eu estou perguntando pro Douglas se eles estão em Lisboa. Não. Onde vocês estão?
Aveiro. Coloca aqui no chat, Felipe e Lucas. Aveiro. Coloca aqui no chat. E foi legal que eles trouxeram a ideia do Java Porco, porque é um som bastante específico. A gente está falando sobre sons específicos, né? A gente falou sobre 2 tipos de sons agora, né? Que a gente lembrou na nossa conversa semana passada, que é o som que a gente sabe de onde vem. Por exemplo, se você vê um Java Porco e ele está fazendo aquele barulho dele que ele faz. É um guinchado, um guincho que ele faz, né? Agora, se você não vê o Java Porco e escuta o som, não dá para saber se é um porco, né? Se é um javali ou se é um Java Porco. Você fica meio em dúvida, porque o som deles é meio parecido, não é? Se você não está vendo, você pode assumir que é, eventualmente. Falar, acho que é um Java Porco pela região que eu tô, ou por algum sentido lógico, por algum tipo de associação, mas de fato você não sabe se é um Java Porco, né? E aí a gente tem, vamos pegar o exemplo do Java Porco ainda, então. Tá legal esse exemplo deles. Agora, se você é um cara que entende de suínos, você entende de porco, de javali, você conhece muito bem os animais, e você escuta um som de Java Porco, um som de javali, você consegue identificar. Não, esse é do javali, eu sei, porque você é uma pessoa que lida com eles, você é um criador de porcos, e você conhece muito bem. Então, você sabe que esse é um javali, é um Java Porco, e você consegue identificar se é fêmea ou macho, porque pelo som você sabe se é... Não, isso aqui é uma fêmea que de tantos quilos, porque eu sei o som dela, eu conheço mais ou menos, da espécie tal. Sem olhar para o bicho, hein? Esse tipo de escuta aí que a gente está falando é uma escuta específica. Ou seja, o mesmo som, que a gente não está vendo de onde vem, né? Para mim, pode ser um porco, um javali ou um Java Porco, que eu não vou saber diferenciar, né? Vai ter gente que nem sabe que é porco, vai ficar com medo, vai sair correndo. E vai ter gente que vai saber que é um Java Porco, fêmea, não sei o quê, de Aveiro. Porque ele está acostumado a criar esse tipo de espécie, conhece exatamente o tipo de espécie que a gente está falando, e eventualmente ele vai reconhecer o som de fundo que está acontecendo. Então, olha, eu acho que é Aveiro também, porque eu estou escutando um som da paisagem sonora específico, que tem uma ave específica que vai para Aveiro nesse período do ano, agora em junho, e provavelmente deve ser lá, né? Algum tipo de andorinha, né? Em Portugal tem muita imigração de andorinha, por exemplo. Então a gente reconhece, por exemplo, o som de Lisboa pelas andorinhas, né? Eu lembro quando eu caminhava em Lisboa, tinha umas árvores gigantes, você passava embaixo, tinha um monte de andorinha. Então, aquele som, nunca me esqueci, que aquele som não tem no Brasil, que a gente não tem imigração de andorinha aqui, né? Nessa quantidade. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um filme, né? Vamos fazer uma novela, por exemplo, né? A gente está falando de vários sons que vocês trouxeram para mim. Vai filmar uma novela nova na Globo, por exemplo. E aí, para não ter que filmar em Portugal, que é longe, é caro para ficar indo lá, e ainda mais agora que está na pandemia, você faz um cenário que parece com Portugal, faz ali perto da praia, ali pode fazer em Santos, e você coloca, só que aí você vai ter que reproduzir algumas coisas de Portugal, né? Para a gente achar que você está em Portugal. Então, da mesma forma que você constrói o cenário de Portugal, você pode fingir as casas, fazer umas casas com portas que parecem, criar algumas ruas que não existem, só para você fingir que você está em Portugal, você vai ter que também fingir um som. Então, Lisboa, por exemplo, se você filmar no Rio, você pode até se valer do som do mar do Rio de Janeiro. Mas se o estúdio for longe do mar, você vai ter que colocar o som do mar ali, né? Para a pessoa achar que tá ouvindo o som do mar, né? Em certas regiões de Lisboa, você escuta o som do mar. Então, se você estiver ali perto da Torre de Belém, ali naquela região que tem bem água do lado, que da onde saíram as naus, né? Que vieram para o Brasil, quando eles fizeram as grandes navegações, ali você escuta o tempo todo o som do mar, mas é um mar, não um mar na praia, é um mar batendo ali na beira do cais ali, é um som bem específico, né? Som de beira do cais, assim, né? Acho que quem mora em cidade praiana, tanto em Santos, ou como em Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade praiana, sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você chega perto do porto, ou perto de uma região que o mar não bate na areia, mas bate em uma parede de pedra, por exemplo, tem um som muito característico, né?
E esse som que é o som dessa região aí, dessa parte de Lisboa, por exemplo, né? Então, se você quer reproduzir, né, essa cidade, né, não só você tem que construir o cenário, né, dessa cidade e criar tipo um ambiente visual dessa cidade, colocar umas árvores que são mais ou menos dessa cidade, trazer alguma coisa que é dessa cidade, mas também trazer os sons dela, né? Então, por exemplo, você trazer aqui, é muita coisa no chat aqui, realmente, pessoas escrevendo aqui. Os sons de São Paulo, por exemplo, né? Então, da mesma forma como se a gente quiser filmar uma cidade, né? Filmar, fazer uma novela. E, por exemplo, trazer... Que nem fazem muita novela sobre o Nordeste, assim, o interior do Nordeste, que são regiões muito secas e tal, né? Mas nem sempre o que a gente está vendo na novela é uma imagem filmada no local aonde aquela novela se reporta. Muitas vezes a gente está vendo um cenário. Mas como é que eles reproduzem tudo aquilo, né? Então, quando a gente está falando também de reprodução do cenário físico, né, o que a gente vê, tem também reprodução do cenário sonoro, né? Então, que tipo de sons tem, por exemplo, numa região de Caatinga, né? Seria logo depois da costa, né, que está perto da praia no Nordeste, tem uma região que é um pouco mais seca, um pouco não, bem mais seca, né? Fui bastante generoso. É muito seco, tem uma vegetação característica, né? E tem um som característico também, né? Eu, quando era músico, pianista, eu tocava com um cantor chamado Júnior Barreto. E ele morava no Recife, mas ele é de Caruaru. Então, bem na região da Caatinga ali. Caruaru já foi zona da mata, né? Zona da mata, para vocês que estudaram ciências na escola, deve ser na ciências ou na aula de geografia, não sei onde que... Na minha época era na aula de ciências. A gente estudava as matas, né, no Brasil, e a zona da mata seria aquela que fica bem perto da costa. E é um pouco mais para dentro, ela vai virando uma caatinga, só que essa transição é suave. O Caruaru está bem no meio dessa transição. Então, você tem áreas mais verdes, áreas mais secas. Eu lembro muito bem dessa paisagem sonora, né, de um lugar que não tem muita vegetação. É mais seco, né? Então, o vento, ele vem, ele não bate em muitas coisas, que não tem árvores para ele bater. Então, não tem aquele som de árvore chacoalhando, sabe? É um som diferente. Então, tudo isso são, digamos assim, a gente estava falando do som, o som, né, tipo do javaporco, que é o som que a gente está querendo identificar, mas também tem um som atrás desse javaporco, né? Atrás das coisas que vocês me trouxeram aqui, carrinho de compra saindo da escada rolante. Eu adorei esse som, que eu, na hora, me lembrei desse som, porque era o som de ir no supermercado, né? E passava por esse degrauzinho, né? E aí, quando o carrinho tá vazio, tem um som, e quando o carrinho tá cheio, tem outro. Ó, tem gente trazendo aqui tapioca com javaporco. Engraçado. Ó, e aí, então, a gente sabe, por exemplo, o som do carrinho na escada rolante geralmente vai acompanhado do som do shopping, né? Ou o som do supermercado também, né? Ele é um sonzão de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem aquele... tem um tipo de uma campainha que chama as pessoas, lembra aquela que tem? E tipo, interfone, não sei o que, interfone, isso eu lembro muito bem, que tinha no Carrefour, né? Fulano, não sei o que, interfone. Eu nunca soube o que era aquilo quando era criança. Falei, mas o que ele fala aquilo, né? Na verdade, é para chamar alguém que está tocando interfone, a pessoa vai. Mas isso é quando eu era menor, então não tinha telefone celular, né? Vocês agora não devem ter essas coisas, porque já existe telefone celular, a pessoa não vai ligar no interfone para alguém, né? Mas quando eu era criança, que não tinha telefone celular, tinha um telefone só. E aí todo mundo da loja, né, que ficava do Carrefour, ficava lá embaixo. Então, quando tocava o telefone para alguém, eles avisavam lá em cima. Só que eles avisavam que tinha tocado o telefone na caixa de som central do supermercado. Então, ele falava assim, olha, sei lá, Suzana Vieira, interfone. E aí a pessoa escutava lá embaixo e subia lá para o escritório para atender o telefone. Então, eu lembro dessa sensação. Então, quando vocês me trouxeram, né, esse som que eu achei engraçadíssimo, carrinho de compra saindo da escada rolante, na hora eu me lembrei desse outro som. Então, estou dizendo isso para dizer que quando a gente fala carrinho de compra saindo da escada rolante, é um som que não vem sozinho, né?
ele vem com um acompanhamento por trás, que seria sons que são relativos ao universo desse som, né? O que tem, né, nesse universo supermercado de sons, né? Aí, se a gente está fazendo um filme que retrata um supermercado, né, dos anos 90, seria o supermercado que eu ouvia esse tipo de som, a gente vai ter que fazer uma pesquisa do que tipo de sons que tinha nesse supermercado, né? Que tipo de sons que a gente ouvia nessa época em um supermercado, né? Então, quando a gente fala também de ambientação sonora, o que a gente também falou, a gente começou na aula passada, mas agora a gente pode falar mais um pouco sobre a paisagem sonora dos locais, a gente tem que lembrar também da época que a gente está, né? Então, por exemplo, voltando para o exemplo do Javaporco que eles trouxeram, se a gente está falando sobre um filme, por exemplo, um filme em Aveiro e há uma história de uma, sei lá, de uma família que tem Aveiro e coisas que acontecem em torno dessa família. Então, tudo, e aí o Javaporco faz parte, que eles criam o Javaporco, por exemplo, sei lá. Então, além do Javaporco que vai estar nesse filme que a gente está falando, a gente vai ter que reproduzir esses sons que tem Aveiro, né? Então, que sons que tem Aveiro? Tem muito carro em Aveiro, nessa parte da cidade. A gente consegue ouvir som de que aves, né? Que tipo de aves a gente consegue escutar? Que tipo de natureza, que tipo de águas a gente consegue escutar, né? Se a gente está perto de alguma água, né, algum tipo de água costeira, água de rio, água de cachoeira, água de lago. Então, todos esses elementos que a gente está falando, que poderiam entrar como um elemento visual, que a gente está compondo esse cenário, né, desse filme, a gente pensa também como sons, né? E como é que a gente pode trazer esses sons para tornar a imagem mais verdadeira. Porque aí a gente vai chegar no... Oi? Teve o som da cachoeira, Maria Emanuela trouxe para a nossa coleção de sons. Ela ouviu som de cachoeira com os animais tomando banho na cachoeira. Esse som é bem privilegiado. Você tem um som de cachoeira que tem animal tomando banho dentro, né? É um lugar bastante natural, né? Isso é muito bonito de ouvir, né? Deve ser bem gostoso esse som. Então é interessante pensar, né? A partir desse exemplo também da manada do som de cachoeira, que por exemplo, mas a gente pode de repente fazer uma filmagem que a gente não tem exatamente a cachoeira e não tem exatamente os animais. E aí a gente filma mais ou menos uma cachoeira meio de longe, que a cachoeira não é muito bonita, porque não teve. Só que você reproduz os sons de outra cachoeira, que é uma cachoeira mais forte, e com outros animais, com mais aves, e você coloca na imagem, né, do filme. Só que você está assistindo o filme ali, você fala, bom, você compra, ó, o personagem está ali, tem uma cachoeira no fundo, e tem um monte de animal. Estou ouvindo várias aves, eu estou ouvindo alguns insetos, umas cigarras, e você compra que é ali. Mas na filmagem em si não tinha esse som, né? Só que quando você vê na imagem, você tem esse som. Então é coisa engraçada, né? Quando a gente está vendo um filme, por exemplo, nem sempre o que está acontecendo na imagem que a gente está vendo, né? São sons reais da imagem, né? Então a gente falou muito sobre essa coisa de escutar a coisa que está acontecendo e ver a coisa acontecendo. Então a gente falou da gente ouvir um som, não saber onde ele vem. A gente falou do tipo de som que ele é específico, que algumas pessoas podem escutar essa especificidade, do tipo a espécie de Javaporco, né? E tem, por exemplo, sons que são criados para substituir outros sons, né? Então, quem conhece aqui Harry Potter? Harry Potter todo mundo conhece. Eu adoro. Eu também adoro. A Dora conhece, os meninos de Aveiros também. Todo mundo conhece Harry Potter, né? Harry Potter é um filme que tem muito trabalho de som. É um filme que, assim, se não tivesse trabalho de som, vocês achariam super sem graça. Muito sem graça. Tem umas cenas dos filmes que é basicamente o som. Eu vou até procurar uma para vocês.
Essa aqui eu achei de improviso, tá, gente? Eu tô falando aqui, eu me deparei. Isso que você está falando, Dudu, tem tudo a ver com a nossa tutoria, porque nós temos algumas crianças aqui que produzem vídeos, que produzem filmes. A gente tem, por exemplo, o Nicolas, a mãe dele é cineasta, a Roberta Fonseca, e ele está lá em Campos do Jordão, aí do teu lado, também, está aí perto de você, e ele tem um trabalho incrível com produção de vídeo, né, Nicolas? Então, isso que você está falando, trazendo a questão do Harry Potter para nós, é muito interessante, porque o Nicolas trabalha com isso. Ele produz vídeos. Vai lá, Nicolas, fala. Ele falou em que precisa montar um cenário, mas até dá para usar chroma key, que aí fica até melhor e abala mais o som para colocar na pós. Olha lá, Dudu. Olha que legal. Está contando para você. Nicolas tá chique, hein? Chroma key. Nicolas tá chique. Você falou uma coisa importante, né? O Harry Potter usa bastante chroma key, né? Porque você tem muitos efeitos especiais. Então, você imagine um ator, olha que situação, hein? O ator. Ele vai ter que fingir que ele tem uma varinha mágica, vai ter que fingir que tem fogo atrás dele, que tem dragão atrás dele, mas não tem nada. Ele fica que nem um bobo ali, ó, sabe? Jogando rainha no outro, não fica? Eu separei uma cena que eu adoro do Harry Potter, que eu vou passar para vocês. É uma cena que o Snape, ele vira o diretor da escola, e aí pedem para entregar o Harry Potter. E os alunos entram na frente e não entregam. E aí a Minerva entra na frente e combate o Harry Potter. Isso que é uma cena que é muito legal de som. Eu vou compartilhar agora para vocês. Quer ver? Também. Muito bom, Dudu. Olha lá, gente, a cena do Harry Potter que o Dudu selecionou para a gente estudar o som dessa cena. Vamos lá. Deixa eu ver se vai. Tá compartilhando já? Vocês estão vendo? Ah, tá bom. Deixa eu ampliar. Tá sim, Dudu. Tá sim. Ó, aí, eu acho que deixa eu ver se eu consigo fazer compartilhamento de som. Dá para compartilhar o som direto? Acho que dá, sim. Ô, crianças, como é que compartilha o som? Dudu, você está no Chrome? Eu estou no Chrome. Então, você pega e faz assim, compartilha a aba do Harry Potter. Daí vai sair o som. Então, uma guia, né? Ah, tá. É uma guia. Daí sai. A Dora também sabe bastante compartilhamento de som, né, Dora? Ok, essa coisa da... Vê se você consegue, Dudu, então. Eu ia falar a mesma coisa da Gisela. Perfeito, Dora. Obrigada. Obrigada, Gi. Vamos lá, ó. Imagina. Vamos ver se está chegando um som legal para vocês, ó. Despite your exhausting defensive strategies, you still have a bit of a security problem, Headmaster. Dudu. Oi. quite extensive. How dare you stand where he stood? Tell them how it happened that night. Tell them how you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. Tell them. Não é mais essa cena? Eu já assisti Harry Potter, todos. Eu também. Mas vocês repararam uma coisa interessante? Vocês que assistem Harry Potter há bastante tempo, que nem eu assisto, vocês já conseguem reconhecer que tipo de encanto é só pelo som, não conhecem? Tipo, esses sons que a gente está escutando aí, quase todos a gente já sabe que tipo de encanto que é, né? Esse específico da Minerva são coisas dos magos de Gryffindor, né? Que eles lançam fogo. Isso tem um som específico, tem sempre geralmente esse som. Mas o Expelliarmus, por exemplo, vocês sabem o som do Expelliarmus e vocês sabem que eu estou falando porque vocês assistem Harry Potter. Né? Porque a gente sabe como é que é. Porque o também, como eles criaram um filme que tem 8 episódios, eles foram criando também como se fosse um vocabulário de sons, né? Vocabulário de encantos.
E acho que também para trazer maior verossimilhança, que é uma palavra interessante para a gente falar aqui, né? Verossimilhança seria assim, parecer verdadeiro. Então, quando a gente vê um filme, como o Nicolas pontuou bem, ele falou do chroma key, tem um ponto que é interessante pensar na ideia de verossimilhança, ou seja, parecer verdadeiro. Tornar aquilo que a gente está vendo verossímil, ou seja, que a gente acredite que é verdadeiro. Então, quando a gente vê essa cena, a gente fala, não, a Minerva está soltando aqueles encantos de fogo, e o Snape está tentando se defender, e esses sons são reais, né? Eles não são... Não estou imaginando esses sons, né? Então, você consegue, a partir dessa imagem que a gente está vendo, o diretor de cinema ele consegue trazer para a gente essa sensação, né? Não só nessa cena específica, mas em outras, né? Agora, se você fizer essa mesma experiência dos filmes do Harry Potter, tirar o som, depois vocês fazem e comentem entre vocês, assistam o filme do Harry Potter, tirando o som de algumas partes, vocês perceberem como isso ele perde completamente o efeito. A gente pode até fazer para essa cena, deixa eu ver. Dudu, quando a gente também coloca um outro som num filme, muda completamente, né? O filme. Sim. Mas ele abriu de novo. Se você muda o som de algum filme, né? Você muda o ambiente do filme, você muda completamente o que você está escutando com esse filme. Isso é muito interessante pensar. Bom, tudo isso a gente está falando para a gente pensar também que tem um elemento no som, né? Esse, por exemplo, de a gente saber que é do Harry Potter. Então, a música do Harry Potter, a gente sabe que é do Harry Potter, não sabe? Então, a gente não precisa ver a imagem do Harry Potter para saber que a música é dele. A gente não precisa... para quem assiste o filme, um pouco do som desses combates de magia, a gente já sabe que é do Harry Potter também, que não tem outro filme que tenha magia que tenha esse tipo de som. Por exemplo, para vocês que gostam de filme assim, Senhor dos Anéis não tem esse tipo de som. É diferente, né? E vocês sabem que é diferente, né? Tudo é diferente do Senhor dos Anéis, né? A paisagem sonora, o fundo, o que acontece, né? Então, tem um elemento que a gente falou na aula passada também, que é meio simbólico, né? Desses sons. São sons que representam alguma coisa específica, por exemplo, os encantos, os feitiços, ou um lugar, né? Uma região. Esse som são sons característicos de uma situação, né? Então, sons que, por exemplo, funcionariam como uma bandeira. A gente falou sobre as bandeiras, né? Na aula passada, no encontro passado. Hinos, né? Por exemplo, se alguém canta um hino do país, a gente vê a bandeira do Iraque, a gente falou sobre bandeiras. Eu não lembro como é que é a bandeira do Iraque também. Tem alguém que falou, são ótimas com sons. A gente não consegue lembrar, né? Eu não lembro da bandeira do Iraque. Agora, então, se eu ver uma bandeira do Iraque, por exemplo, um dia, eu vou ver uma bandeira colorida, mas eu não vou conseguir identificar o que é. Alguém tá mandando chururu aí, ó. Turu. É a Anitta. Que é um tipo de som. Quando a Anitta escreve no chat turu, eu consigo quase que ouvir o som que a Anitta está colocando. Porque os sons também têm representações gráficas. Exatamente. É exatamente isso que o Dudu também está trazendo. Na hora que eu leio, por exemplo, um quadrinho, quando eu leio uma história em quadrinho, como a gente fez ano passado, a gente produziu a história do sonho, O Sonho de uma Samurai, que foi o livro que o Ramiro escreveu, né? A trilogia que o Ramiro escreveu. Tinha um monte de som, tinha o som da batalha dos samurais, por exemplo. E nós fizemos, você lembra, Nicolas? Vocês fizeram um vídeo, né? Nós trabalhamos, Dudu, nós produzimos 4 produtos, né? Sobre cultura geek. Então, o som estava muito presente. Nós trabalhamos com cosplay, tudo em cima da mesma história, que foi fruto de um sonho meu, que eu contei para eles, o sonho de uma mulher samurai,
e o Ramiro, que é da nossa tutoria, escreveu um livro com esse sonho, um livro autoral. E esse livro foi pauta para a gente fazer um game, que foi o Nicolas que produziu, que tem essa história de produzir filme. A gente trabalhou com um game, com um cosplay, uma história em quadrinhos e uma vinheta, né? Uma série. Então, foram 4 produtos e todos eles tinham a presença do som conosco. Cada um com a sua característica, como você está falando. Maravilhoso. Ana, Oi, Miguel. baseado em coisas reais. Quem é o Pro Surdo? Não entendi, Miguel. Fala de novo. Quem é o Pro Surdo? Ah, o Pro Surdo é o Jefferson, que é o nosso companheiro, amigo lá da Casa Galeria Auroras, que está fazendo a tradução simultânea para Libras. O Jefferson, aparece aí. Olha lá o Jefferson. Tá vendo? O Jefferson, ele está dando tchau para a gente, ó. Ele está dando tchau para a gente. Ele está fazendo a tradução simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, a tradução para a comunidade surda. Então, todo mundo que não escutar o que a gente está falando aqui vai estar entendendo porque o Jefferson está ali fazendo tradução simultânea para Libras, que é a língua dos surdos, tá? Então, obrigada, Jefferson, que está aqui acompanhando a gente para fazer essa tradução para Libras. Eu vou anotar aqui no chat o nome Libras. Vai lá, Dudu, à vontade. É legal falar do Jefferson, que foi bem apropriado o momento do Jefferson, a gente comentar sobre ele, porque o Jefferson traz um tipo de som também, que a gente não escuta. É um som visual. Porque as pessoas para quem o Jefferson está se reportando são pessoas que não escutam, como nós, né? Então, a forma como o Jefferson traduz os sons que ele escuta, né, para uma informação visual com as mãos, também é um tipo de som, não é? Talvez para a gente que não entenda de Libras, a gente olha o Jefferson, acha interessante todos os gestos que ele faz, mas a gente não consegue entender o que tá se passando naquilo, né? O que significa aqueles gestos. Agora, com uma pessoa que fala Libras, ele consegue decifrar tudo isso, né? Então, é interessante a gente pensar que o que o Jefferson está fazendo não é muito diferente de uma bandeira, por exemplo. A gente falou da bandeira do Iraque, né? Que eu não sei como é que é a bandeira do Iraque. Talvez nenhum de vocês saiba, não sei. Talvez alguém saiba. Eu não me lembro. Então, para mim, a bandeira do Iraque, assim como as Libras do Jefferson, operam como uma imagem que eu não sei identificar. Então, eu posso olhar aquilo e eu não consigo entender o que é, porque eu não consigo entender aquele código. E esse seria o 4º tipo de escuta que a gente comentou no encontro passado, que seria quando esse som, ele, para além das características físicas dele, né, de saber de onde ele vem, ou o que ele é, ou se ele tem alguma coisa específica nele, intrínseca, como por exemplo, se fosse o caso do Java Porco, ele significa alguma coisa específica. E eu trouxe o Harry Potter para vocês, que no Harry Potter, esses sons todos, esses sons simbólicos, eles estão por toda parte, né? Porque no cinema, todo mundo vê filme, né? Filme é um tipo de uma linguagem universal, cinema, né? Se a gente pensar no cinema desses tipos de filme, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, é quase que uma cultura universal de uma geração, né? Então, uma geração inteira assistiu esses filmes, né? Eu, que sou mais velho que vocês, também assisti. Então, muitas pessoas assistiram esses filmes. Como todo mundo assistiu, tudo que apareceu de som nesses filmes acaba se tornando também o quê? Uma espécie de símbolo, uma espécie de convenção, né? Ou seja, todo mundo sabe que esse som é do feitiço tal. Todo mundo sabe que essa trilha sonora é do Harry Potter. Ou seja, os sons que estão nesses filmes, eles passam a carregar também o filme inteiro. Vocês entendem isso?
Porque não dá para você ouvir um som, né, do Harry Potter e já não associar para ele. Tem uma coisa que muitos desses atores reclamam, os atores que trabalham nesses filmes, é que depois que acaba a série, né, são vários filmes que vão lançando, eles têm dificuldades de fazer outros filmes, porque as pessoas, quando assistem outros filmes com eles, ficam lembrando do personagem anterior, que é o Harry Potter, e não conseguem ver ele num outro papel, sabe? Falar, não, esse cara é o Harry Potter, não vem com esse cara, né? Então, você pode reparar que esses atores nunca mais fizeram filmes. Ou se fizeram, são filmes muito... Eu sei qual filme o ator do Harry Potter fez. Qual que ele fez, Miguel? Eu não sei se foi antes, não, com certeza foi depois. É um de mágica, que é os 4 cavaleiros de alguma coisa. Ah, de mágica também, Miguel? É, e ele aparece num lugar que ele é meio que um chefe de uma organização de mágicos, que ele quer vingança de alguma coisa. Aí eu olhei pra ele e falei... Truque de mestre, Miguel. Truque de mestres. Aí eu vi ele falando que era Harry Potter. Ah, legal, tá vendo, Miguel? Olha que coisa, tá vendo? Acho que ele ficou tão associado à imagem do Harry Potter que talvez só vá conseguir fazer filme de mágico daqui em diante, porque é difícil você descolar isso de você, sabe? Não é? Então você fica com a sua cara fica marcada. Isso também talvez, né, Edu, a gente também tenha que reflexionar, porque a indústria americana é uma verdadeira indústria de criar produto, e esse produto é carimbado para uma época, quando as crianças tiverem 30, 40 anos, elas ouvirem essas músicas que hoje estão tão na memória, isso já se passou, e se elas continuarem a verem esses tipos de filmes que são da indústria cultural, muito, muito forte, elas vão ter daí outras coisas fixadas na memória delas, né? Vão cada vez fixar, e como se isso fossem produtos descartáveis, e as pessoas vão descartando essas imagens, essas lembranças, elas geralmente não ficam muito retidas por muito tempo na memória, não é isso? Isso também tem, que você, como tem uma profusão de produção muito grande e nem sempre muito estável, você gera uma certa descartabilidade mesmo. Mas eu acho que o Harry Potter é um caso específico, porque eles insistiram no tema por 8 filmes feitos em mais de 10 anos, né? Então, teve gente que começou a ver com 5 anos e parou de ver com 20, o último. Então, é como se um filme acompanhasse toda a sua infância, sua adolescência. Então, esse que acho que é um filme, acho que atípico, porque ele acompanhou. Eu comecei a ver Harry Potter, eu tinha uns 15. Eu parei de ver com 30 e poucos, eu lembro. Então, eu passei por essa experiência, mas fase adulta, mas como tem uma cultura geek, me interessou. Agora, imagina uma criança de 5 anos, que começa a ver com 5, para de ver com quase 20, que impacto não teve na vida dela, né? Então, tem essas questões também desses filmes que eu trouxe para vocês. Mas, é claro, tem outros tipos de filme, como os filmes do Estúdio Ghibli, que, para quem tem Netflix, tem um presentão aí para vocês, que todos os filmes do Estúdio Ghibli, que é do Hayao Miyazaki, que é um diretor japonês de animação, estão disponíveis na Netflix. E são Escreve aqui, Gisela, por favor, essa informação que o Dudu está dando, para colocar aqui no chat, para as crianças anotarem no caderno de roda. Gente, olha essa dica preciosa que o Dudu está dando para a gente. Olha lá, quando terminar a tutoria, a gente vai correndo lá na Netflix. Ele está dando uma super hiper dica. Não tem na Netflix. Mas olha lá, o que ele falou é uma possibilidade. Olha lá, pessoal que está lá, o Lucas, que está lá em Portugal também. Olha lá. Falando nisso, onde que tem todos os filmes de Harry Potter? Que eu tentei achar em tudo que é canto e não achei. O Harry Potter, não sei onde está. Tinha alguns na Netflix, eu acho que eles passaram todos para Disney. Nessa loucura de dividir, né, os filmes. Eu sei que todos da Ghibli estão no Netflix, não por muito tempo, né? Eles ficam um tempo, né?
Aí tem o Tá tudo Totoro, tem o Nicônio, tem um monte de coisa da Ghibli lá. tem vários filmes Eu interessantes. E se vocês assistiram o filme, vocês vão perceber como é diferente a forma como ele lida com o som. Para quem tá, vocês estão acostumados com Disney, assistir DreamWorks, então vocês assistiram, sei lá, Monstros S.A., Shrek, todos esses filmes, né? Aí depois vocês assistem um filme da Ghibli, é muito diferente. A forma como lida com o som, como Você lida não tem ele aí para mostrar para a gente, o Tem, Dudu? vou mostrar para vocês. Olha só, o Dudu vai selecionar ali no equipamento dele para a gente já entender. Vai ser muito interessante, Dudu, fazer esse Ô, exercício. gente, Dá um recado. Não tem no Disney Plus. Não tem no Disney Plus? Tá bom. Vamos ver esse que o Dudu está sugerindo. Vai ser muito interessante a gente fazer. Olha só, Nicolas e Nicolas, vai ser muito interessante a gente fazer esse exercício, porque na primeira roda literária que nós tivemos aqui na tutoria hoje, foi trabalhado um monte de filmes de princesas e príncipes em relação à Disney, que é Branca de Neve, os contos de fada. Moana, falamos sobre... qual foi a outra, gente? Malévola, falamos sobre a Rapunzel, Ariel. Então, olha que interessante, o Dudu está trazendo um outro marcador sonoro que é diferente dos filmes da Disney. E isso vai ser muito interessante para a gente poder fazer o ouvido da gente desacostumar. Lembra que a Nicole nos convidou a desacostumar com a historinha das princesas serem bonitas, aguentarem violência? Então, agora a gente vai fazer uma outra desconstrução, a desconstrução de um modelo sonoro, né? O Dudu está sugerindo que a gente possa pensar em outros modelos sonoros. É isso, Dudu? Isso, não, modelos sonoros e culturais, né? Também culturais sonoros, né? Dudu, mas eu acho que Fala agora. Chihiro também tem muita coisa sonora. A Viagem de Chihiro. Sim, a Viagem de Chihiro é do mesmo diretor, do Miyazaki. Tem também tudo como que chama? Na Netflix, por enquanto, né? Não sei quanto tempo dura. Então, vocês têm que ir correndo lá para ver, porque é uma maravilha. São muitos filmes, e são filmes difíceis de achar, né? Eu tinha um monte de DVD, comprei na livraria. E as cordas mágicas também é muito sonoro. Oi? Começo de qual? O cubo e as cordas mágicas também é sonoro. Qual que é esse filme? Acho que eu não vi esse das cordas mágicas. Quê? Esse eu não conheço, Nicolas, esse filme. A gente tem um DVD, né, mano? Ô, Nicolas, vê se você consegue pesquisar aí na internet, depois que o Dudu mostrar o Dudu mostrar o Miyazaki, você tenta localizar para compartilhar a tela com a gente desse que você está falando e que o Dudu não conhece. Tenta pesquisar aí, mas sem sair daqui. Tenta pesquisar aí, mas sem sair da ligação aqui com o Miyazaki. Faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas presta atenção aqui também. Tá, eu vou soltar o filme para vocês, tá bom? É um trailer que eu achei, um pedacinho, ó. Está saindo o som? Esse é um pedacinho de um trailer que eu achei.
Mas depois vocês assistem com calma, porque assim... Esse é de qual, Dudu? Esse é o Totoro. Ó, a Anitta conhece o Totoro, ó, escreveu o Totoro. Anitta, coloca aqui, por favor. Anitta, coloca no chat, Anitta, para todo mundo depois procurar. Totoro. Ela conhece o Totoro. O Totoro é um filme legal porque ele conta a história de um espírito da floresta, que é um espírito protetor da floresta, que só as crianças podem ver. Porque as crianças têm uma alma mais pura e elas conseguem ter mais acesso à natureza, né? Isso faz parte de um pensamento muito presente nas culturas asiáticas, que advém de tipos de religiões animistas. O que seriam religiões animistas? São religiões que são ligadas à natureza. Então, entendem como sagrado a natureza, e não coisas fora da natureza, né? Como as culturas ocidentais fazem. Então, na aula, no encontro passado, que a gente falou sobre as construções de pirâmides e tal, a gente ficou falando sobre essas, né, do porquê dessas construções e dessa loucura toda, de como é que você constrói uma coisa tão grande que não tem uma serventia para ninguém. Dentro dessa lógica, se a gente pensar no Japão, você constrói templos também, né? Enfim, a partir do budismo, mas tem uma outra religião no Japão que chama Shintoísmo, que ela está muito mais ligada à natureza e não à construção humana. Então, grande parte dos templos são reservas, né? São reservas de mata, e que você entra nessa área de templo e digamos que a experiência mais interessante que você vai ter vai ser nesses ambientes naturais, né, que estão preservados, que você vai identificando ali. Muito legal. Isso tem muito a ver, Dudu, também com a cultura africana. Sim. E com a cultura indígena. Sim. Porque, na verdade, quando os nossos povos originários indígenas trabalham com a ideia de natureza como parte de si mesmo, ou seja, a natureza não como alguma coisa externa, mas alguma coisa que é nossa, que somos nós. Tem essa ideia que você está trazendo, que é essa importância de outras lógicas. Então, eu acho que o Dudu está fazendo um convite genial para nós, crianças, aqui da nossa tutoria, que é pensar fora da caixinha. Ou seja, a gente sair do lugar comum, das coisas que a gente pensa sempre, e pensar em outras lógicas. Do mesmo jeito que a gente pensou outras lógicas nos contos de fada, na primeira roda da manhã hoje, na roda literária, agora com o Dudu, a gente está pensando em outras possibilidades sonoras, outras paisagens sonoras possíveis. Muito interessante. Maravilhoso, Ana. Essa costura, né? Que foi legal essa conversa que tiveram com a Nicole anteriormente, porque ela vai de encontro com esse assunto, né? Exatamente como você comentou, nas culturas originárias do país, no nosso país, na América Latina inteira, a gente também tem essa relação com a natureza, né? Que a gente perdeu a partir da influência da colonização. Então, o que a gente vive hoje, no momento, agora, a gente está vivendo uma certa retomada desse interesse por essas culturas e por esses fazeres culturais, né? Então, por exemplo, essa questão no Japão está sendo muito forte, porque eles estão estudando, por exemplo, que grande parte do poder deles de reconstrução, né, que foi importante logo depois do tsunami que teve no Japão, vem dessa força coletiva que esse pensamento que a gente chama de que essa autora que eu estou estudando chama de pós-anímico, e que também tem a ver com o pensamento do Krenak aqui no Brasil, né, dos indígenas, que tem a ver também com o pensamento iorubá das religiões afro-brasileiras. Então, por exemplo, a Umbanda, né, de pensar a força que fez com que o Japão se reconstruísse depois do tsunami veio muito mais dessa relação com a natureza e da relação coletiva com a natureza, e não só coletiva, mas espiritualizada com a natureza, do que com o poder central do dinheiro que eles têm. Então, essa relação que eles têm, que é bastante espiritual e bastante coletiva, que advém
desse que eles chamam de shintoísmo folk, que seria o shintoísmo das pequenas comunidades, é que fez com que eles tivessem força para reconstruir o país. E a gente tem observado isso também no Brasil, que a gente teve 2 catástrofes ambientais de igual proporção, né? Em Brumadinho e Mariana, que afetou muitas comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas que ali vivem, que pescam nos rios, né? Então, a gente pensar também que as nossas culturas aqui, né, afro-brasileiras, indígenas, elas trabalham muito mais no sentido de criar uma relação comunitária e de todo mundo junto se organizar em relação a um bem maior, né, em relação à relação com a natureza, e de pensar de como a gente estabelece uma relação com a natureza que não seja de simplesmente se utilizar dela, né? Então, uma coisa interessante pensar nesse filme do Totoro, por exemplo, que ele traz a natureza como um ser, né? Não como um recurso natural, que eu vou lá e eu pego uma árvore, eu vou lá e eu pego água, eu pego os animais, e eu uso desses recursos como se fossem objetos. E aí eu lembro que tem uma frase, para quem gosta de cultura afro-brasileira, acho que a gente comentou muito isso com a Dora no encontro passado, se eu lembro. Porque minha avó é da Umbanda, Dora, minha avó é mãe de santo. Ela é falecida já, mas minha avó era mãe de santo. E é uma coisa que eu cresci com isso. Então, minha avó é descendente de japonesa, ela é filha de japonês, mas ela é mãe de santo. Ela chegou na Umbanda. E eu cresci com isso. E eu lembro de uma frase que eu ouvi outro dia, que falava sobre a proteção das florestas, que falava assim, olha, filho de Oxóssi não derruba a floresta. Achei tão bonito isso. Porque Oxóssi, né, ele é um... Põe aqui no chat, Gi. Põe aqui, ó. Filho de Oxóssi, deixa eu botar aqui. Filho, como é que é, Dudu? Repete. Oxóssi não derruba a floresta. Filho de Oxóssi não derruba floresta. Que lindo isso. Isso, e os Krenak, a Gisela bem apontou, os Krenak, eles moram na margem esquerda do Rio Doce, que é um rio que praticamente foi morto, né? E a Dora comentou o Chihiro. O Chihiro é muito legal, tem uns sons legais. E no Chihiro tem história de um rio, lembra, Dora? Tem um rio que vai na casa de banho, ele tá doente, ele tá com um monte de espinho, ele vai tomar banho, tá um cheiro horrível. E é a Chihiro que traz o rio de volta à vida, né? Então, uma coisa que é recorrente nos filmes do Miyazaki, que são as crianças, né, com esse coração aberto que elas têm, e com um olhar mais puro das coisas, que trazem vida de volta às situações que acontecem. Então, no Totoro, quem faz a conexão com o Totoro é a menina pequenininha, a mais nova, né? Então, na Chihiro, quem consegue fazer os dois mundos entrarem na harmonia também é aquela menininha, que é a Chihiro. Então, tem outros filmes do Miyazaki, né? O Mononoke, que é uma menina também. É uma princesa, que não é uma princesa como vocês falaram, que é aquela princesa loira que tem um príncipe que vai atrás. Não, ela é uma menina uma menina guerreira, ela é criada pelos lobos, e ela é muito forte, e ela combate samurais que são exploradores. Então, é um filme que mostra também uma inversão da história do Japão também, né? De achar que samurai é seu herói. E esse filme mostra que não, os samurais, eles exploravam as pessoas, né? É interessante esses filmes do Miyazaki, também faz a gente pensar na nossa cultura bastante, né? Do que os nossos verdadeiros heróis, né? O Krenak, por exemplo, seria um sábio, né? Uma espécie de mago, uma espécie de entidade que tem uma relação muito profunda com a natureza. E todos nós aqui, né, que são crianças, gostam de natureza, né? Eu recebi várias também sons de situações naturais aqui, né? Tem um engraçado aqui, miado de gata adotada. Achei muito engraçado esse som. Falei, como é que uma gata adotada mia, né? Podia falar, esse som é da Olivia Santos. Olivia, olha só, olha o que o Dudu está falando. Som de gata adotada, como é que é isso?
Olivia Santos, você está aí? Acho que Olivia, deixa eu ver. Conta pra gente, Olivia. Oi. Como é que seria esse som, Olivia, de gato adotado? Achei tão interessante esse som. Geralmente, gato adotado não sabe miar direito ainda. Então, eu tenho dois gatos, uma gata e um gato que não sabe miar direito. O gato me assim. Nossa, você é boa. E a outra gata, ela mia. Olha, a Olivia é uma expert de sons de gato. Ela poderia entrar naquele grupo daquelas pessoas que escutam um som de gato e conseguem identificar se é adotado ou não. Olha que coisa. Eu tenho 3 gatos, não sei, eu não sabia dessa do gato adotado na minha direito. Muito boa essa ideia, Olivia. Muito legal. Os gatos têm uma coisa particular, que a gente acha que gato mia igual, mas não. Todo gato tem um miado diferente. Quem tem gato sabe disso. Eu tenho 3 e eles miam muito diferente um do outro. Eu consigo identificar eles pelo miado. Então, é uma coisa legal da gente pensar, né? Que o cachorro é mais parecido um com o outro. O gato é muito diferente, né? Então, o som do gato também é diferente. Tudo isso a gente está falando, que a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. A gente trouxe vários elementos aqui, né? Elementos culturais dos filmes. Acho que a Dora quer falar. Você quer falar, Dora? Você tava falando de Chihiro e eu percebi uma cena de Chihiro que tem muito som, que é um som assim que tá basicamente irrelevante, mas se não tivesse esse som, a cena não faria sentido. Que é aquela cena que tem aquelas aranhas que entram e vão pro fogo, pegar as pedrinhas no fogo. Sim, sim. Aquela cena da aranha batendo os pezinhos no chão. Aquele tique-tique-tique. Aí já tem a cena, aquela parte do fogo, que tem o som do fogo. É maravilhoso, né? Na caldeira, eu sei que cena que é. Chihiro. Acho que tem alguém falando também. Quem que falou aqui? Foi o Luiz. Fala, Luiz. Eu disse que eu já assisti o filme da Chihiro. Não é bonito esse filme? Muito legal. Muito legal. Então, uma história... Na verdade, uma história... Todos os filmes do Miyazaki têm esse ambiente meio maluco, meio com fantástico, mas eles falam muito sobre natureza, sobre preservação da natureza, sobre uma consciência da natureza, né? Que é para além de usar o recurso natural como um objeto. Isso é muito bonito no Miyazaki. É uma coisa que está muito presente no texto dos textos do Krenak, esse autor indígena que a Gisela mencionou aqui. Ele escreve de uma forma muito simples, muito bonita, muito direta e muito poética. E tem uma passagem dele que ele fala que tem muito a ver com isso que vocês estão falando da Chihiro, que ele fala assim, olha, quando eu quero sair de casa, eu olho para uma serra, que tem uma serra lá do lado da casa dele. Se a serra está com uma cara feia, eu não vou nem pescar. Agora, se ela está com cara bonita, aí eu vou pegar avião para dar palestra, eu posso pescar, posso sair. Se a serra está com cara feia, já nem sai de casa, porque eu já vi que não é o dia. Porque ele entende que a serra é como se fosse uma pessoa. Assim como na Chihiro, né, Dora, que você assistiu, tem aquele rio, que é aquele cara ele tá todo poluído e tá sujo, ninguém quer lavar ele, e só ela vai lavar ele, né? Todo mundo vai embora e deixa o trabalho para ela, porque ninguém quer aquele trabalho. E ela que vai lidar com aquele rio sujo. E ela consegue apaziguar aquele rio, né? Ela tira uma coisa que está fincada nele, e toda a sujeira vai embora e o rio fica limpo, né? Isso é muito bonito. E o amigo dela, que é um dragão, né, que voa, aquele menino, eu esqueci o nome dele, nossa, o menino que voa com ela. Você lembra, Dora, o nome dele? Daquele menino que é um dragão. Ele é um rio também. E ela conhecia ele porque ela nadava naquele rio. Eles sabiam que eles se conheciam, mas não sabia de onde. Eu morava e falava, acho que... como é que eu sei que você é eu? Quem você... Rio, chama Rio. Boa, a Anitta respondeu. Ele é o Rio. Ele é um rio também, né? E ele tá preso naquela forma de dragão porque tem uma feiticeira que, de alguma forma, aprisionou ele, né? Então, a Chihiro consegue libertar ele também. O menino é Haku. É Haku. Pode que, né, Rio? Haku. Boa, Dora. Haku. Ele. E também é um menino. É muito interessante isso, né?
Então, voltando ao que eu estava comentando com vocês, a gente está falando de tudo isso. Não, e olha que interessante que você está trazendo, Dudu, porque como a Nicole fez com a Maísa, a nossa roda literária hoje de manhã, ela falou do lugar das princesas. Então, é um lugar de submissão, é um lugar de esperar o príncipe encantado. Olha a outra lógica, a lógica oposta dessa coisa de uma princesa submissa, esse papel da mulher aí, trazida pelo Chihiro, né? É um outro papel, é um papel de guerreira, é um papel de luta, é um papel de uma mulher que não é submissa, é uma mulher que não só ela é valente, ela é corajosa, como ela, inclusive, consegue fazer a libertação do homem, a libertação do menino. Então, olha o menino aí no papel, ao invés do homem ser aquele que vai salvar a princesa, quem liberta o menino é a mulher. Então, olha aí uma inversão de uma lógica, e aquilo que a Nicole trouxe para nós como desafio, e a Maísa, de manhã, da gente pensar em outras narrativas, em a gente questionar as narrativas únicas, as narrativas que são sempre as mesmas, a mulher sempre no lugar da bonita, da que vai esperar o príncipe encantado para casar, né? Da que tem que conversar com o espelho mágico para ser a mais bela de todas, e se não for a mais bela de todas, mata. Então, a mulher que sofre a violência, né? Então, olha só que bacana que o Dudu está trazendo para a gente possibilidades de inverter essa lógica e trazendo o som como um elemento de transposição dessa lógica, o que é sempre igual. Maravilhoso, Aninha. Exatamente. Todos os filmes do Miyazaki têm a figura central uma menina. Sempre uma menina. Nunca é um príncipe. E quando essa menina é princesa, não é essa que fica esperando também. É aquela que atua. Ela é o centro da ação, né? Nunca tem príncipe nos filmes do Miyazaki. Né? Então, as figuras masculinas elas dão suporte para as figuras femininas. E sempre são figuras masculinas meninos também. E quando tem um adulto, é um adulto mais velho, que serve como uma espécie de ancião, como uma espécie de sábio. É muito interessante. Vocês vão gostar dos filmes do Miyazaki. E tem uma coisa legal do som, que a Ana comentou, é que, diferente dos filmes da Disney, vocês vão reparar que nos filmes do Miyazaki, as ações acontecem num tempo mais contemplativo, no tempo real da ação. Então, quando você tem um vento passando, ou uma brisa sobre o campo, é a brisa real passando sobre o campo. Ele retrata isso de uma forma bastante real, ao tempo de você conseguir contemplar aquela imagem. Então, é bastante bonito. Tem muitas imagens lindas das animações, né? O filme não é centrado nos personagens. Ele também dá bastante vazão para tudo que faz parte daquele ambiente, né? Então, a construção dos ambientes é muito bonito. A Dora, que lembra bastante do filme da Chihiro, ela vai entender o que eu estou falando, né? Ou seja, aquele mundo que a Chihiro está é um mundo maravilhosamente incrível, assim, cheio de detalhes, né? E o filme do Miyazaki faz questão de mostrar esses detalhes, né? E de dar uma certa vazão para essa contemplação que a gente pode ter em relação a esses detalhes, aos sons, aos inúmeros sons que a Dora falou. São sons que eu não percebo, mas se também não tivesse, não traria sentido. E que é muito diferente do Harry Potter, se a gente pensar, né? Como proposta, porque se a gente pensar assim, depois que vocês estiverem mais craques de Miyazaki, vocês vão reparar que o filme do Miyazaki, ele não tem aquela coisa muito rápida, que você fica tenso, sabe? E as imagens são mais suaves, as transições são mais suaves, né? O Harry Potter muda muito de cena. Então, depois vocês podem fazer uma brincadeira, tá?
Assim, pega um filme, qualquer um do filme do Harry Potter, qualquer um da série, e tenta e conta quanto tempo dura cada imagem. Cada imagem é o seguinte: tem uma câmera, tá filmando aqui. Aí se eu já tô aqui, aí corta, aí geralmente eu tô longe, né? Aí tô aqui, depois corta, tô perto de novo. Isso seria uma cena, tá? Toda vez que muda de câmera. Contem quantos segundos dura cada câmera, para vocês verem. Aí depois vocês comparem com o filme do Miyazaki. Quantos segundos dura cada mudança de cena também. Vocês vão ver a diferença, né? E a gente falou tudo isso, e a gente está falando tudo isso. Você está propondo, Dudu, uma brincadeira matemática, tá, gente? Só para enfatizar que quando o Dudu nos desafia a pensar nos tempos de cena, ou quanto dura o som da cena do Harry Potter, e quanto dura a cena do som da Chihiro, ou de outro filme do Miyazaki, ele está convidando a gente a um exercício matemático, tá? Só para pensar no que a gente discutiu na semana passada com o Murilo, com o pessoal do Instituto de Matemática e Estatística da USP, que estão aqui na nossa tutoria fazendo estágio, tá? Só para ligar o que o Tissuda está falando com a questão da nosso pensamento matemático. Vai lá, Tissuda. Nossa, maravilhoso. Vocês estão tendo aula de matemática aí, deu super. Então, Ana, acho que é importante, desculpa, acho que é importante também esse exercício para o nosso olhar, porque quando as imagens são colocadas com uma rapidez muito intensa, nós temos pouco tempo para refletir sobre ela, para entrar dentro daquilo, porque é uma profusão tão grande que nós somos levados, assim, a querer mais e mais, e não sentir aquilo que a gente está vendo. Então, eu acho que é quase um exercício também da gente educar os sentidos nossos. E depois até podemos pensar mais para frente de fazer uma live falando sobre o que nos causou, por exemplo, pegar dois filmes bem diferentes e discutirmos o que é que causou em cada um de nós aqueles filmes, o que é que valores que eles nos deram, que olhar sobre o mundo eles nos trouxeram. E porque o Dudu está falando muito sobre olhar para o mundo, olhar para as coisas, sentir, ver e educar o nosso olhar, o nosso olhar e o nosso ouvido, né? Acho que é isso, né, Dudu? Isso, seria uma forma da gente desprogramar o nosso ouvido, né? Desprogramar nosso olhar, né? Que tem a ver com o que a Nicole estava falando, e achei legal esse exercício. Que vocês... E a escuta também, né, Dudu? E a escuta também, exatamente. A escuta, sobretudo. E a gente também falou muito sobre isso, para a gente conseguir linkar com a exposição da Renata, de Bonis, que está no Auroras, que lá, por acaso, tem uma instalação sonora, gente. Então, é um tipo de trabalho que vocês podem acessar por link em casa. Então, é um trabalho muito delicado, que eu acho que não convém te passar aqui, que convém cada um com o seu tempo, num momento mais tranquilo, acessar depois. A Ana passa para vocês o link, que é um link de SoundCloud. É um para vocês dar um play, colocar um fone e ficar de boa escutando, sabe? Que eu acho que vai ser eu gostaria... O meu intuito com esses encontros era muito de repente, trazer para vocês uns questionamentos para que essa escuta do trabalho da Renata partisse de um lugar mais neutro, né? Talvez mais aberto, mais curioso, né? E vocês conseguissem desfrutar outros aspectos dessa escuta, né? Então, a Renata propõe um tipo de trabalho sonoro que ela gravou paisagens sonoras no sítio da família dela, né? E trouxe isso dentro de uma proposta que ela traz em torno de toda a exposição que ela construiu ali no Auroras. Eu acho que é interessante vocês escutarem. Eu não vou falar muito sobre a exposição, porque eu não quero tirar isso de vocês, a surpresa. Então, acho que vocês vão poder experimentar esse som, sabe? Da mesma forma que a gente está falando aqui, do carrinho como chama, a escada rolante,
miado de gato adotado, todos esses sons malucos que vocês trouxeram, que eu achei maravilhosos. Esse trabalho da Renata tá cheio desses sons aí também, entendeu? Então seria muito legal, acho que vocês depois, somado ao exercício da gente fazer a contagem dos tempos de cena, que a gente propõe, que tem a ver com esse trabalho dos matemáticos que estão trabalhando com vocês, com o trabalho da Nicole sobre essa desconstrução das narrativas de princesa, né, que tem a ver com Miyazaki. A gente também pensar, junto dessa atividade, o que vocês sentem quando se escuta uma instalação como o trabalho da Renata. A Renata foi minha colega na Unesp, onde eu faço doutorado, a gente fez uma aula juntos, e a gente era colega de classe, então, e aí a gente tem uns amigos em comuns também, então a gente tem uma proximidade, assim, então um carinho muito grande por ela e pelo trabalho dela, né? Então eu escutei com muito cuidado, achei muito legal, eu queria muito que vocês escutassem, que ela traz muitas essas questões que a gente falou sobre, por exemplo, os sons que tem em Aveiro, né? Que os meninos trouxeram, o Douglas trouxe o som, ele falou do Javaporco, a gente falou sobre o que estaria por trás do som do Javaporco, né? O que seria o ambiente de Aveiro, né? O que seria esse som que está por trás de tudo. Tudo que acontece em Aveiro tem uma coisa que está por trás, que seria esse som por trás, né? Esse som que a gente chama de paisagem sonora, que a Dora falou muito legal, né? Falou, olha, tem uns sons que não são muito relevantes, mas se não tem eles, fica esquisito. Até no Harry Potter, que é um filme mais comercial, né? Falando sobre essa questão, eles também construíram um som de Hogwarts, né? Qual que é o som de Hogwarts, né? O som daquela escola de magos. Como é que é aquele som, né? Como é que funciona aquele som? Que tipo de ambiente tem naquele lugar, né? E eles reconstruíram tudo, né? A gente falou também no encontro passado sobre esse retrato das aldeias, o retrato das situações. Quando a gente vê um filme medieval, por exemplo, a gente sei lá, tá passando a imagem de uma pessoa passando numa aldeia medieval, por exemplo, no Senhor dos Anéis, né? Como é que, por exemplo, uma pergunta que eu soltei no encontro passado, como é que a gente sabe como é que é o som de uma aldeia medieval, se na Idade Média não tinha gravador de som, para a gente saber? A gente fez essa pergunta. Aí, como tem umas pessoas novas aqui, eu estou lançando essa pergunta para vocês. O que vocês acham? A gente falou de vários tipos de som, né? Vocês falaram de som disso, daquilo. Mas aí, legal. Então a gente quer falar sobre o som da Idade Média, né? Como é que funciona, gente? Como é que você consegue saber como é que era uma cidade medieval se a gente não tinha gravador na época? Aí você é o Nicolas que faz filme, né? Eu quero fazer um filme sobre a Idade Média. E aí eu quero fazer uma cidade medieval, o meu personagem vai para a cidade medieval, que ele vai lá. Como é que funciona isso? Como é que vocês imaginam, gente? Um som... Como que você várias pessoas fazendo uma guerra. Fazendo uma guerra? Mas como é que é essa guerra? Que som que tem nessa guerra, você imagina? Com machados, arco e flechas, lanças... Tudo isso. E no fundo? Ou no set de gravação pode existir 10 pessoas. Na edição adicionam mais 100. Mais 100 pessoas, que aí dá uma guerra muito mais completa. E eu imagino igual o Nicolas falou também. Legal, mas tem a guerra, né? Aí vocês estão focando na ação que está acontecendo, né? Das pessoas que estão em primeiro plano. Mas aquilo que vem de fundo, o que tem ali? Tem pássaro, tem carro, tem o que lá? Tem carro, por exemplo? Não, eles andam de barco, nada de motor. Nada de motor. E eles andam de cavalo com tipo carrocinha. Tipo carrocinha. Tipo seriam umas charretes, vocês imaginam? Umas carroças de madeira? O que vocês imaginam? Tipo um som de... Já repararam que tem um som de ferreiro? Fica um cara pem, pem, pem. Já repararam? Todo filme medieval tem um som disso? Já repararam? Então, um som de... Sim. É um cara que faz espada, não é? Mas como é que a gente sabe que tem esse cara? Por que no filme tem esse cara? Como é que vocês têm certeza que é assim? Ó, a Dora falou, eu quero muito ver Princesa Kaguya. Esse filme maravilhoso, Dora. Que é a história de uma princesa lindo que é encontrada num bambuzal. É maravilhoso esse filme.
Você vai adorar esse filme. E a animação, o traço desse filme... Põe aqui no chat, Dora, essa sugestão, porque o Dudu está dizendo que esse filme é maravilhoso. Olha, falou a gente sobre isso, como é Eu recomendo, assim, para quem for ver Chihiro, eu recomendo Chihiro e Totoro, eu recomendo fortemente Ponyo. Uma história não pode influenciar a outra, mas Ponyo é muito bom. Eu cresci vendo Ponyo. Olha, o Ramiro aqui postou vários aqui, Vidas ao Vento, ou dos Pequeninos, que é umas mini pessoas, que é muito bonito também esse filme. A Princesa Mononoke, que é maravilhoso, O Filme do Coração, Castelo Animado, Castelo do Céu, As Memórias de Marnie, O Reino dos Gatos é muito legal, muito divertido. Reino dos Gatos é muito bonitinho mesmo. Que a menina vira um gato. Anota no caderno de roda, gente. Essas sugestões da Dora, do Dudu, do Ramiro. Anota isso tudo no caderno de roda. Tem um outro filme que não é do mesmo diretor, mas tem muito a ver e influencia também, ou é influenciado pela história do Reino dos Gatos, que é Olhos de Gato. Ah, eu não vi esse, Dora. Vou procurar. Olhos de Gato, vou procurar. Que curioso. Eu vou procurar. Muito legal. Mas isso tudo para... Olha, para quem não viu esses filmes ainda, vocês vão perceber a riqueza que é a construção de som desses filmes. Que a gente está falando como é que seria uma cidade medieval. E por que ela tem som de ferreiro? Toda vez que tem uma cidade medieval, sempre tem um som de ferreiro no fundo. E eu sempre me perguntei, mas por que os caras acham que tem esse som, né? Quem que inventou que tem esse som? Será que é de verdade? Ou porque a gente viu no cinema, a gente começou a achar que era aquilo mesmo e aí ficou isso mesmo? O que vocês acham que é? Nicolas e Niene, vocês que gostam de filmes, o que vocês acham que é? Vocês acham que é de verdade mesmo ou a gente que inventou isso aí? A gente que criou isso aí? Acho que a era medieval também tinha vindo. Vindo? De verdade. Sim. Mas será que tinha mais animais nas cidades? Será que por que a gente imagina um som? Eu estou perguntando isso porque a construção, né, dos filmes que a gente assiste, né, os filmes americanos, que é o que a gente mais assiste, geralmente, ela fica muito centrado na ação do que está acontecendo, né? Na ação que está em cena. E tem eles têm bem menos interesse no som que está por trás. Então, o que eu reparo é que, nesses filmes em geral, que não tem aves. As histórias dos Vikings eram reais? Dos Vikings é reais essas histórias. Mas como é que você sabe o som dos Vikings, por exemplo? Como é que você sabe como é que eles falavam? Como é que soavam os barcos dos Vikings? A gente falou no encontro passado. Da onde que vem esse imaginário do som dos Vikings, né? Porque os Vikings existiram há muito tempo atrás, né? Na época do Império Romano. Ou seja, não tinha gravador de som. O gravador de som inventaram... Não é através dos registros dos historiadores? Sim, boa, Nicolas. Registro dos historiadores. Era feito como? Como é que era o registro na época, Nicolas? Não dava para gravar. De pena e a tinta em um papel. Ou em uma pedra ou alguma árvore. Exatamente, era escrito. Então, o registro que a gente tem dos Vikings é escrito, sabe onde tem? Isso aí tem no Ilíada. É um texto grego antiquíssimo. Foi o primeiro registro, é o único texto que tem registro do Egito Antigo, registro de sons dos Vikings e registro dos sons das naus fenícias. Olha isso aí, Abá. Anota isso aí, Abá, no caderno de roda. Olha o texto que o Dudu está trazendo. Ilíada. Texto grego, olha lá. E olha lá para os meninos que estão em Portugal, para o Lucas e para o Felipe, que amam a questão, amam essa questão histórica. Olha lá o que a questão da Grécia, gente. Olha lá o que a nossa história, Dudu, a nossa escola tem aula de grego e de latim, viu, Dudu? Olha que o legal. Lima tem aula de grego e de latim.
Ô, Dudu, mas essa questão da memória e dela ser passada pela escrita, isso é uma coisa que vem realmente da cultura ocidental, né? Porque você não necessariamente tem isso, por exemplo, na cultura afro, é muito mais verbal a memória, né? Sim. E mesmo na cultura indígena, eles não usam a escrita, né? Porque eles têm uma memória da contação, né, das histórias. Não, isso é A maravilhoso. gente foi saber as histórias dos egípcios, por exemplo, já no Império do Napoleão, né, que o Champollion que decifrou e os hieroglifos, né? Porque eram linguagens que precisavam de ter muita pesquisa nessas linguagens, né? Não, e é muito legal que você trouxe, Gisela, porque realmente o ato de escrever sobre as coisas, ele parte muito de uma proposta ocidental de conter o mundo, né? E essas culturas que são da oralidade, diferentemente da nossa cultura, que é de conter o mundo, elas têm uma lógica de viver o mundo. Então, em comparação à Ilíada, que você tem um registro escrito do que foram os vikings, as culturas afro-iorubás ou indígenas originárias, né, da América Latina, elas vivem isso hoje. Então, é como se a memória deles, elas não são... a memória não é dissociada da vida cotidiana, que é uma coisa legal de a gente conversar aqui, né? Por exemplo, na cultura... Aí essa importância com a ancestralidade, né? Essa escuta do ancestral. Os mestres griots, dentro da cultura africana, eles cultuam a ancestralidade. Então, estou botando aqui no nosso chat os mestres griots. Nós temos um mestre griot dentro da nossa escola, que é o mestre Alcides. O nosso mestre Alcides, que ensina capoeira para a gente lá no Amorim, mestre Alcides é um mestre griot, é um mestre da sabedoria oral. Então, essa perspectiva que o Dudu está trazendo e a Gisela, na organização de uma outra lógica, uma outra narrativa, uma outra lógica. Quando o Dudu traz o Krenak, o livro do Krenak, do Daniel Krenak, é um outro livro que nós vamos trazer para a nossa roda literária. O Daniel Krenak escreveu um livro agora na pandemia chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. Esse livro é uma preciosidade, porque traz uma outra lógica de pensamento, que é o que o Dudu está trazendo para nós, nos convidando a pensar numa outra lógica de pensamento que é diferente dessa lógica de pensamento que nós temos mais usual. O pensamento capitalista, o pensamento que fala de recursos naturais de um jeito externo a nós. Então, são várias lógicas. E que hoje de manhã a gente pensou, por que não inverter essa lógica? Por que não criar outras narrativas? E o Dudu está nos convidando, por que não ouvir os sons de um outro lugar? Não é? É muito bom tudo isso, gente! É maravilhoso, Aninha. Muito, muito legal. Eu achei super legal essa amarração com as outras encontros que houveram, os outros encontros que houveram aqui. Ficou bastante amarrado. A gente falou de vários assuntos interessantes, né? Falou sobre essa questão da desprogramação da escuta, dos tipos de escuta diferentes. Falamos também sobre essas narrativas, de como elas se dão em outras culturas, sobretudo na nossa, né? Na nossa cultura originária e afro-brasileira, que é bastante rica, né? Que também tem elementos asiáticos, né? Nossa cultura é extremamente rica nesse sentido. E é uma coisa interessante também de como essas manifestações, né, de outras narrativas também se dão
em outras linguagens artísticas. Então, essa instalação da Renata é um exemplo que é bastante diferente de uma ideia de filme, bastante diferente de uma ideia de uma música que você escuta na rádio, né? Então, é um convite para vocês escutarem. Acho que vai ser interessante a gente, depois, esse exercício que a Silvia propôs, né, de fazer as escutas de 2 filmes, né? De repente fazer um encontro só sobre o que eles sentiram dessas instalações, da instalação da Renata, e aí a gente pensar, eu acho que é legal desse encontro de a gente ficar com a gente, né, ficar com a gente para a semana, seria de a gente abrir o nosso ouvido, né, abrir nossa percepção para uma forma mais receptiva e generosa. De repente a gente tentar ouvir as coisas como a gente joga um jogo, por exemplo, né? Eu vi que eles querem jogar um jogo aqui. Eu também jogo, eu adoro jogar jogo de computador, porque eu tenho uma cultura geek. E o jogo, a brincadeira do jogo, que é o legal do jogo, é que você vai andando e vai fazendo as coisas acontecem. E elas vão te estimulando. Então, quanto mais você vai, mais aquilo te estimula, não é? Vocês estão jogando, nem sei que jogo vocês jogam. E jogo é assim, né? Loucura. Aí você vai lá e vira pra cá e acontece uma outra pessoa, e aparece isso, aparece um mar. E aí você escuta o som do mar, você escuta o som do tiro, o som do passarinho, o som do monstro. E tudo aquilo vai te deixando, né, completamente empolgado, né? E por que não fazer isso com a vida, né? A vida como um jogo, né? Então você fica atento às coisas da vida, sabe? Aos sons que tem em Aveiro, aos sons que tem em Campos do Jordão, em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, né? Aos sons que a gente pode perceber de outras formas, aos sons da aula de capoeira que vocês têm, né? Que é uma aula bastante diferente. Eu já fiz capoeira também, quando era pequeno, ia bastante. Que é Roblox, Olivia? É um jogo? A Olivia perguntou uma coisa. Eu não conheço esse jogo, não. Eu joguei... Jogo de computador que dá para jogar com amigos. Que legal. Não é de computador, dá pra ver. Não é só de computador, não. Não é de computador, não? Não, dá pra de tablet. Não é só de computador. No início, ele começou sendo um jogo de computador, mas depois ele virou um jogo para celular e tablet. Ô, Dudu. Oi. Você tem Brawl Stars? Qual que é? Um jogo isso aí? Acho que eu não conheço esse jogo. Qual que é esse jogo? Como chama? Brawl Stars. Eu vou apresentar e te mostrar. Escreve no chat, eu pesquiso. Que legal. Coloca no chat, Nicolás. Se vocês perceberem os jogos, eu já percebi que o jogo é uma coisa que vocês adoram, né? Todo mundo está falando. Eles amam mesmo, Dudu. Dudu, Daqui, conhece? Oi? Você conhece? Eu acho que eu não conheço esse jogo, mas eu fiquei interessado em conhecer. Sabe o que eu vou falar para vocês, já que vocês gostam de jogo? Joguem esses jogos esses dias aí. E se são jogos que vocês caminham no mapa e andam por assim, né? É jogo assim, que você anda no mapa assim, vai andando e vai mudando. Reparem uma coisa que interessante. Como o Brawl Stars não é assim. Não? É tipo fases. Não. Tá. Mas o Miguel conhece também. Sabe uma coisa que é legal de pensar no jogo? O jogo você não anda e vai acontecendo as coisas, acontecem os sons também. Como é que você faz? Olha uma pergunta que eu vou trazer para vocês pensarem sobre isso essa semana. Como é que você faz o som de um jogo? Pensa bem, porque assim, o som de um filme, eu vou lá, aparece imagem e eu gravo um som para simular o som da imagem, né? Então, tá o Harry Potter lutando, eu gravo aqueles sons para fazer com que aquele som seja o som da magia do Harry Potter, né? Do Chihiro também é igual, eu faço sons do castelo da Chihiro. Agora, no jogo, gente, o jogo ele não é linear, né? Ele não acontece assim, eu dou o play, ele acontece. Eu posso ir para cá, posso ir para lá, eu posso mudar, né? A direção do tempo do jogo, não pode? Como é que o som acontece, gente? Como é que faz para você colocar o som e acontecer toda hora? Essa é uma pergunta que eu quero que depois vocês pensem sobre isso. Porque o som vai acontecendo, não vai? Você vai andando para cá, vai para uma fase, muda o som. Aí você vai para frente, você volta para trás. Aí você vai para lá. O som muda o tempo todo, não muda? Olha que loucura, hein? Como é que você faz o som de um jogo?
Ó, eu botei aqui, Dudu, o seu desafio. Você lançou vários desafios para a nossa tutoria. Pensar, olha lá o desafio do Dudu, está no chat, gente. Como faz o som de um game, de um jogo? Se o jogo tem uma continuidade de movimento e o som vai entrando durante o movimento. Como é que faz isso? É o desafio que o Dudu está deixando para a gente nesse finalzinho de roda. Ah, está acabando, meu Deus! Que pena que está acabando essa roda de hoje, que pena! Gente, eu lamento dizer que a nossa live de tutoria de hoje está acabando, que pena! Eu queria ficar aqui para o resto da vida. Uma delícia. Porque isso aqui que a gente está fazendo faz muito sentido. E faz muito sentido para todos nós. Faz sentido para mim, faz sentido para a Silvia, faz sentido para a Gisela, faz sentido para o Dudu, para o Jefferson, para cada um de nós e cada uma de nós. Então, eu queria dizer da alegria de ter vivido mais um dia intenso de aventura com essa tutoria maravilhosa. A gente está saindo daqui, olha, o Daniel Munduruku, que é um outro escritor indígena maravilhoso, ele diz que é preciso a gente ter piolhos, que os piolhos fazem a gente coçar a cabeça. Então, nós estamos saindo aqui cheio de piolho do Daniel Munduruku, porque a gente está aqui coçando a nossa cabeça e os nossos pensamentos. Então, queridos e queridas, eu quero deixar um beijo muito grande, muito especial para a Gisela e para o Dudu e para o Jefferson, por terem nos acompanhado nessa aventura de hoje da nossa tutoria. Dizer que eles voltem, por favor. Aquelas mãozinhas postas assim, ó, lá dos ícones do WhatsApp e da nossa comunicação digital, aquelas duas mãozinhas, por favor, voltem. Isso é um ratirei. Porque nós assistimos filmes e vamos se lançar esses desafios que ele nos fez. Por exemplo, eu fiz uma disciplina de jogos e não curti tanto, mas vou lá recuperar as coisas para eu ver, para eu ajudar também. E eu acho que esses filmes que você nos propôs, esses desafios todos, é muito bom se você voltar, porque nós vamos ter novas perguntas, porque tudo deve estimular novas perguntas. Você fez novos desafios e nós vamos atrás deles e vamos ter certamente desafios mais aprofundados ainda. Obrigada, viu? Obrigada, Dudu. Obrigada a todos. Eu tenho palavras para agradecer a participação, mais uma vez, do Casa Galeria Auroras e a participação do Dudu entre nós. Eu não tenho palavras para agradecer e dizer como foi absolutamente... eu não sei, não tem palavras. Qualquer palavra parece pequena agora, então. Então, eu quero externar um sentimento, emanar uma energia, e eu queria convidar as crianças e a nossa roda para que a gente terminasse, vou dar a palavra para a Gisela e para o Dudu, mas que a gente terminasse, eu quero fazer uma proposta, que a gente termine a nossa roda de hoje como nós começamos, com uma roda de beijos, com uma chuva de beijos. Então, vou passar a palavra, então, agora para a Gisela e para o Dudu, e a gente já está convidando para um próximo encontro, e vamos, então, encerrar com a nossa chuva de beijo. Vai lá, Gisela, encerrando. Eu queria agradecer muito, Dudu. Foi, assim, um momento muito especial esse, né? Eu acho que para todos. E queria agradecer também o Jefferson e você também, Ana, por desenvolver esse trabalho tão lindo aí na Amorim, que é uma coisa, assim, realmente admirável, sempre inspirador estar junto.
E acho que o que a gente falou hoje aqui vai ficar reverberando nas nossas cabeças, né? Acho que é esse o termo, talvez. Dudu, obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez a Gisela pelo convite, a Ana Cecília pelo acolhimento, por essa costura maravilhosa, Silvia, ao Jefferson, que está fazendo essa interface sonora, visual aqui com a gente, a todos vocês, nossas queridas crianças, né? Fico muito feliz de participar, de também aprender com vocês, né? É muito gostoso esses encontros, a gente mais aprende do que fala alguma coisa, e é muito especial esse trabalho que você tem desenvolvido aqui no Amorim. Eu acho que traz uma outra perspectiva, né? De pensamento e curiosidade para as crianças, né? Que ainda mais nesse período que a gente está vivendo, a curiosidade é a coisa que mais move, né? A transformação. Então, isso que a gente está fazendo aqui é muito valioso. Eu agradeço muito vocês e, mais uma vez, muito feliz aqui com os meninos. Um beijo grande para todos aí, gente. Meu lindo! Quero te dizer que você já está na nossa tutoria para sempre, Dudu. Eu quero. Você e a Gisela estão na nossa tutoria para sempre. Crianças, olha, vamos então fazer nossa roda de beijo final e dizer para o Jefferson que também pode voltar sempre, tá, Jefferson? Fazendo essa tradução simultânea para Libras para sempre na nossa tutoria. Obrigadíssima, Silvia, pela participação, todas as crianças. E um beijo especial aí em Portugal para o Douglas, que trouxe o Lucas e o Felipe para a nossa roda. Podem estar sempre aqui também, queridos. Um beijo, e queridos e queridas. Um beijo muito grande. Vamos lá, vou contar até 3 para a gente fazer nossa roda de beijo. 1, 2, 3 e já. Abre a câmera e faz a roda de beijo. Tchau, queridos. O Olivia quer falar. O Olivia quer falar? Quem quer falar? Olivia. Olivia. Olivia, quer falar, Olivia? Então, aquele símbolo lá não representa um símbolo de por favor, é um hat-rei, que é bate aqui. Ah, que legal. E o Abá tinha sugerido encerrar com uma das músicas, né, Abá? Cadê você, Abá? Olivia, tem gente que fala também que é tamo junto, né? Tamo junto. O Abá já saiu, Ana. O Abá tinha dito que ele sugeria durante a nossa conversa hoje a música I Will Survive. Eu vou sobreviver. E eu quero dizer que, desse jeito que a gente está fazendo aqui na nossa tutoria, a gente vai sobreviver, sim. A gente vai sobreviver, porque isso que a gente produz aqui é vida. Vida plena e abundante. Então, olha, vida plena e abundante para todo mundo. Obrigada. Um beijo grande. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, meu lindo. Tchau. Meu lindo, minhas lindas, meus lindos. Tchau, tchau. Obrigada, Dudu. Obrigada, Gisela. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.